Olá, minha gente, a graça e a paz seja com você. Que alegria no nosso coração poder estar juntos mais uma vez. Eu quero agradecer você por estar aqui no canal. Que Deus te abençoe poderosamente e pedir você que não é inscrito que faça a sua inscrição para que tenhamos condição de alcançar mais pessoas. A lição de hoje é a lição de número 5 que nós estaremos estudando. Eu vou chamar uma vinhetinha rapidinho e a gente continua na sequência aqui. Zorobabel recomeça a construção do templo, é o tema desta lição, com o seu texto áureo em Ageu capítulo 2, versículo 10 e também o versículo 18. Vamos ver o que a palavra de Deus está nos dizendo. Ao 24º dia do mês nono, no segundo ano de Dario, veio a palavra do Senhor por intermédio do profeta Ageu, dizendo: Ponde, pois, eu vos rogo, desde o dia em que se fundou o templo do Senhor, ponde o vosso coração nestas coisas. O texto que nós estaremos trabalhando tem como base Esdras, capítulo de número 5, Ageu, capítulo de número 1 e Zacarias, capítulo de número 6. Obviamente, você não vai ter como ler o texto aqui, agora, nesse momento, a não ser que você pausa o vídeo aí, faça a leitura e depois continua, ou então você assiste o comentário e depois você faça a leitura desses textos para facilitar a sua compreensão. O que nós estaremos abordando é uma forma de entendermos como se deu a reconstrução do templo sob a liderança de Zorobabel, que era o governador, o líder político de até então, aquele momento dos judeus. Nós vimos na lição anterior que os samaritanos e os outros povos da redondeza se levantaram para impedir a reconstrução do templo e também impedir que os judeus se restabelecessem em Jerusalém. Até no então parecia algo que não iria acontecer, parecia que jamais iria se realizar. O povo estava sem fé, sem coragem, sem esperança. Ficava evidente que isso só iria acontecer, ou seja, a reconstrução, a partir de uma intervenção direta de Deus. E foi o que aconteceu. Deus levantou o profeta Ageu, também o profeta Zacarias, a fim de trazer uma mensagem de exortação, incentivo, a fim de ajudá-los, instruí-los, para que os judeus então pudessem retomar o processo da construção. 18 anos depois, a obra estava concluída para a glória de Deus. No primeiro tópico da lição, nós vamos abordar aqui como que foi entregue essa mensagem para estes homens. Deus levantou os profetas Ageu e Zacarias. O primeiro foi Ageu, depois foi o profeta Zacarias. Vieram a mando do próprio Deus, não foi um convite, não foi uma solicitação, não foi uma visita de amigos, de parceiros, foi uma missão que Deus deu a esses homens a fim de que eles encontrassem tanto os líderes quanto o povo judeu também e desse uma mensagem. Vamos por ordem. A mensagem primeiramente direcionada a Zorobabel, que era o líder político, foi como aos demais, tanto para Josué como para o povo, uma mensagem pessoal. Foi através de uma visão que Zacarias recebeu e nessa visão, então, Deus estava dando uma palavra para Zorobabel. O autor da lição até usa aqui recado. Eu não gosto muito dessa expressão, dizer que Deus mandou um recado para alguém, que dá uma aparência de inferiorizar aquilo que Deus está falando, de desprestigiar aquilo que Deus está falando. E olha, foi a mensagem que Zorobabel recebeu. Foi uma mensagem de Deus. Olha o que está em Zacarias capítulo 4 e versículo 6. Talvez seja o texto mais conhecido do livro do profeta Zacarias. Não por força, nem por violência, mas pelo meu espírito, diz o Senhor dos exércitos. As dificuldades que pareciam intransponíveis, barreiras intransponíveis, muros que não eram ser possíveis ser atravessados,
veio a palavra de Deus diante de Zorobabel, dizendo que tudo aquilo se transformaria em uma planície. Deus garantiu para ele que era a sua própria mão quem iria trabalhar para que as coisas acontecessem. A outra mensagem veio para Josué, ou Josuá, como outras traduções dizem. O sumo sacerdote, que era um líder espiritual do povo, recebeu essa mensagem, como eu disse anteriormente, também de maneira pessoal. Nós vimos na aula anterior que Josué estava com suas vestes sacerdotais manchadas, e isso é um problema quando a liderança está comprometida, quando a liderança tem manchas nas suas vestes, manchas falam de pecado, fala de situação espiritual irregular. Automaticamente as coisas não vão funcionar, vão dar errado mesmo. Esse era o caso de Josué, ou Josuá, como outras traduções dizem. A mensagem de Deus para esse sacerdote era uma mensagem de restauração e perdão. É assim que Deus faz. Não precisa ninguém ficar com suas vestes manchadas, sujas, em pecado, separado de Deus. Deus sempre tem uma solução, e o caminho ideal é o caminho por parte do pecador, o caminho de arrependimento. Automaticamente será recebido por Deus, e a mensagem em direção a esse pecador arrependido será uma mensagem de restauração, uma mensagem de perdão. O último a receber a mensagem foi o povo. Recebeu essa mensagem de Deus vinda do profeta Ageu, que mostrou alguns prejuízos que eles estavam enfrentando como resultado dessa falta de sensibilidade espiritual. Ageu mostra para o povo exatamente isso. Ageu diz para eles: olha, quem recebe salário está recebendo e colocando num saco furado. Vocês estão plantando, estão recolhendo pouco, vocês estão semeando, mas colhendo pouco. Vocês se vestem para se aquecer, mas continuam sentindo frio. Aí ele diz ainda no capítulo 2 que a figueira, a romeira, a oliveira não tem dado os frutos, mas que era para o povo colocar o coração na obra de reconstrução que Deus iria fazer com que essas árvores produzissem os seus frutos, e tudo mais quanto o povo semeasse iria produzir o seu fruto adequado. Eu particularmente sou um grande apaixonado pela história de Israel. Esse período, um período muito difícil da história dos judeus, descritos aí no livro do profeta Esdras, Neemias, Ageu e também Zacarias, é um tempo assim muito extraordinário, de um aprendizado muito grande, lições preciosíssimas para todos nós, não é? E nós vamos ver qual foi o resultado das mensagens desses profetas. O poder de Deus se manifestou através das mensagens desses profetas. Os líderes criaram coragem, incentivaram o povo. A ordem de Zorobabel, conforme Esdras 5:2, é que eles começassem imediatamente a edificar a casa de Deus. Quando os inimigos vieram perguntar o que estava acontecendo, eles responderam que aquilo era uma ordem de Deus. Quem é que autorizou a vocês retomarem a construção? Foi o Senhor Deus quem autorizou. Se foi Ele quem falou, meu irmão, está dito e pronto e acabou. Quando Deus nos ordena qualquer coisa, a ordem de Deus ela é inquestionável, né? Os profetas Ageu e Zacarias continuaram dando as suas cooperações naquilo que desenvolviam, dentro daquilo que precisava ser feito. Esdras, capítulo de número 6 e o versículo 15. Acabou-se esta obra. Que coisa fenomenal! Depois de tantos embates, tantos problemas, tantas adversidades, tantas perseguições, acabou-se esta obra. Que alegria! Glória a Deus por isso. O que você precisa guardar desse tópico 1 da lição é que os profetas Ageu e Zacarias são levantados pelo Senhor para incentivar e exortar o povo a retomar o processo de construção. O tópico 2 da lição, o comentarista trabalhou aqui, eu só vou citar aqui rapidamente e já fechar o vídeo. Ele citou aqui a questão da manifestação sobrenatural de Deus para operar grandes coisas. Essa que nós falamos aqui, esse assunto que nós estamos tratando,
é um sinal da manifestação de Deus para realizar grandes coisas, e ele cita outros exemplos, né? O exemplo de Moisés, que foi levantado por Deus como uma ação sobrenatural dele para libertar o povo. Nós temos ainda um outro exemplo, que é o do profeta Elias, para livrar Israel das garras da idolatria. Nós temos ainda um outro exemplo, que é a manifestação principalmente dos dons espirituais no Novo Testamento, não é, com a manifestação do Espírito Santo no dia de Pentecostes, e ficou conhecido como Pentecostes. Os apóstolos foram revestidos dos dons espirituais para cumprir o que Jesus havia dito em Atos capítulo 1 e o versículo 8, que seriam cheios de poder para serem testemunhas, tanto na Judéia, Samaria e até aos confins da terra. Em 1 Coríntios capítulo 12 e o versículo 31, Paulo recomenda: procurai com zelo os melhores dons. Não é? O que você precisa guardar disso aqui é que Deus continua manifestando com graça, com poder sobrenatural. O tópico 3 da lição, o autor vai trabalhar aqui a questão do ministério profético à luz da Bíblia. Sinceramente, fica aqui uma questão contraditória em relação a uma das lições do trimestre passado, onde foi abordado o seguinte: até no dia eu citei que para mim era uma novidade a editora fazer uma abordagem reconhecendo o ministério profético, dando a entender que existem profetas mais ou menos no mesmo caráter do Antigo Testamento. Eu não sei se vocês recordam desta lição. Nesta lição aqui, o autor aborda a questão do ministério profético dentro daquilo que já era normal de ser ensinado até então. Fica contraditório porque numa mesma revista, né, numa mesma editora, de uma linha de ensinamento, ter essas duas palavras aí fica sem saber o que é a definição em si. O que eu vou passar aqui é o meu ponto de vista, aí eu vou concordar com a lição do trimestre passado, onde existe a ideia de que quem tem o dom de profecia nesse tempo, ele tem sim um ministério de caráter profético. Não temos base no Novo Testamento, como aqui nessa lição é citado, de gente procurando profetas no Novo Testamento para receberem mensagens proféticas, como acontecia no Antigo Testamento, né? Eu acredito no caráter profético, não é, de alguém sendo usado e sendo chamado de profeta ainda nesse tempo, pela manifestação do dom de profecia. Quem prega a palavra, como está abordado nesse texto aqui, também não deixa de ser profeta, mas aqui na lição, de alguma maneira, de maneira implícita pelo menos, está negando essa questão do ministério com caráter profético como tinha no Antigo Testamento. Então, para mim, o resumo da ópera é: receber o dom de profecia, essa pessoa é um profeta, ele está autorizado a profetizar. Lembrando que toda e qualquer profecia precisa estar submetida aos critérios da palavra de Deus. Nenhuma profecia pode extrapolar aquilo que a Bíblia ensina, porque senão essa mensagem não vem de Deus. Tá certo, meu irmão? O que a gente precisa guardar aqui desta lição é que Deus manifesta com poder e grande graça para cumprir os seus desígnios e cumprir os seus propósitos. Cabe a nós permanecer dentro daquilo que o Senhor nos chamou para fazer. Que Deus em Cristo te abençoe abundantemente no nome de Jesus. Fique na paz de Cristo e até o nosso próximo encontro.